Geralmente derruba. Aleluia. Você pode aplaudir a presença do Espírito Santo em seu lugar. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ei, aleluia! Aleluia, aleluia! É Pentecostes, aleluia, aleluia. É forte demais. Eu estou gostando da igreja, eu não pedi para sentar ainda e não sentou, é isso aí. Calma aí. Obrigado, pastor Rafael, pelo convite, uma honra estar aqui, tá bom? Deus abençoe sua família, coisa linda. A gente mentoreia quase 2.000 igrejas, né, pela Rede Inspire. A gente não conhece nada daquilo que Deus está fazendo no mundo. Jesus é o desejado das nações. Agora, na Coreia do Norte tem a igreja remanescente queimando por Jesus agora. Aleluia. E a gente tem que honrar, né, o que Deus está fazendo. Lindo demais isso aqui. Meu Deus. Eu queria estar aqui amanhã às 12 horas, viu? Porque não, Wesley? Não falta não e traz alguém com você. Em nome do Senhor Jesus. Bênção demais. Vai ser emocionante, hein? Meu Deus do céu. Abra sua Bíblia em Mateus 3. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra de Deus. Aleluia. Deus é bom demais. Falar um pouco aqui sobre, marcar meu tempo aqui. Vivendo no poder do Espírito Santo. Eu acho que tem aí, eu mandei, né, um material. Vai passar. Se o pessoal do multimídia estiver chapado já no chão ali. É muito bom quando um dos termômetros que o fogo desceu mesmo é quando o pessoal da técnica já não faz mais nada. Você olha para a cabine do som, você não vê ninguém. Os caras estão tudo no chão. Começa a dar microfonia, está todo mundo chapado. Não passa mais letra de música. Aleluia, Deus vê. Bom demais. Aleluia. Vamos lá. Olha só. Nesse texto aqui, que é conhecido, o batismo de Jesus, tem tudo o que é necessário em princípios, e é um texto ativador, e é um texto GPS, para que a gente viva no Espírito. São princípios que, se observados, nós nos manteremos num constante crescimento. Eu fico muito assim, indignado, tenho uma indignação espiritual, quando eu vejo um cristão, discípulo de Jesus, frio. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender isso. E pior, pastor, quando alguém que já é mais antigo no cristianismo tenta esfriar o novo, dizendo, olha, você está sentindo aí o primeiro amor. Não tem isso não, querido. O primeiro amor é o único. Eu sou de uma igreja de mais de 80 anos. Eu tenho 51. Eu nunca fui de outra igreja, pastor. Sempre de lá. Hoje, há quase 30 anos sirvo. E eu vim conversando com Wesley, como é bom você ter um pai espiritual. E uma mãe, uma família, uma cobertura. E quando o pastor Carlito chegou lá na nossa igreja, nós éramos uma igreja ultraconservadora, e ele continua o processo de mudança, né? E ele decidiu abrir o seu coração para o Espírito Santo de Deus.
E tudo foi sendo mudado. Mas eu estou ali há muito tempo, falo desde o Antigo Testamento. E com 14 anos eu fui batizado com o Espírito Santo nessa igreja. Sozinho no meu quarto. Essa é a minha história. Eu comecei assim. O pessoal me olha e fala assim: pastor, o senhor era da Assembleia de Deus, né? Não, eu sempre fui daqui. Que é uma outra coisa que eu não deixo também estereotipar, gente. Porque parece que o Espírito Santo está associado até a algumas denominações. Não. Quando a igreja começa, ela já começa cheia do Espírito Santo. Na cabeça de Deus é assim: a igreja vai começar, que ela seja cheia. A igreja já nasce cheia. Aleluia. Ser cheio do Espírito Santo é o padrão normal do cristianismo. Você não é um terráqueo, não, você é um seusáqueo. Aleluia. Você é um mutante em mutação. Eu gosto de X-Men, Marvel. Eu sou mais um X-Men. Eu acho que o professor Xavier, ele representa o Espírito Santo. Ele controla a mente, né? E cada um é o X-Men. Um salta, outro sai do nada, outro voa. Aleluia. Está cheio de X-Men aqui hoje. Aleluia. Aleluia. E Deus tem me falado: Fabiano, equipa a igreja. Equipa a igreja. A igreja é mais poderosa do que ela imagina. Aleluia. A gente não pode ficar pasmo com as trevas. A gente precisa ficar surpreso com a manifestação do Espírito Santo aumentando em nosso meio. Você está preparado? Nós somos uma geração que verá coisas do Espírito Santo de Deus que nenhuma outra imaginou ver. Nós somos a igreja da última hora. Está com a sua candeia na sua mão aí? Nós somos a igreja da última hora. Nós somos os amigos do noivo. Ei, os amigos do noivo. Os radicalmente apaixonados. A gente é seletivo, porque a gente já decidiu que Ele é tudo para nós. E os apaixonados são seletivos. Eu falo sempre trabalhei com homens na igreja também. Falo, cara, para vencer pecado, só tem um caminho. Tem outras coisas, mas o principal caminho é o desejo por Deus se tornar o desejo superior. Porque é um desejo por Deus que é superior suplantará desejos menores. Minha esposa é nutricionista. Orem por mim, irmãos, porque eu sou filho de baiano. É uma luta. Lá em casa, tem dia que eu dou uma sumida para comer. Não, mas graças a Deus, vou viver mais casado com ela. Ela fala o seguinte: Fabiano, se você não está satisfeito com o seu corpo, considere trocar de dieta. Pastor, minha vida não rompe. Talvez você tenha que trocar de dieta. Colocar na sua dieta alimentos espirituais. Aleluia, está forte, hein? Meu Deus, meu Deus. Aleluia. Meu Deus. Eu não sabia que essa noite ia encontrar um pessoal de Nárnia, não, pastor? Meu Deus do céu, está forte demais. Vamos lá, vamos ler o texto. Ah, não. Só para eu começo e é TDAH, mas eu volto, peraí. Marcos Madaleno, um dos pastores da nossa igreja, falou: pastor, faz o diagnóstico. Eu falei: Marcos, não vamos mexer no time que está ganhando. Eu tenho tudo isso aí. Tenho tudo tenho todas essas coisas aí. E aí com 15 anos,
eu li um livro chamado Batismo no Espírito Santo. Kenneth Hagin, leitura proibida na nossa igreja, na época. Eu peguei de um amigo e falei, cara, eu preciso ler sobre isso. É interessante que duas senhoras foram na minha casa colapsando. Minha família é tão peculiar, que ao mesmo tempo ela me feriu, ao mesmo tempo ela me deu um best-seller. Eu lembro que ela estava colapsando, minha família, colapsando. O diabo entrou com força ali, porque a gente abriu a porta. Surreal. A pessoa fala, pastor, lendo o seu livro. Não, eu não conto. Eu sou muito ali, porque quando eu escrevi as pessoas estavam vivas ainda e tal, tudo mais. Mas eu lembro que elas entraram para visitar a minha mãe, estava muito mal, emocionalmente. E meu pai, todo desorientado. E eu decidi ficar naquela visita. Meninão, sentei, chamava as duas de tia. As tias estão aí, eu vou ficar. Eu lembro exatamente. Inclusive, uma delas é de um amigo de infância que hoje é deputado estadual. Que inclusive foi comigo para o seminário, estava lá no culto com a gente agora. A mãe dele era Wesley. E aí, elas sentadas na frente dos meus pais disseram assim: você, minha mãe se chamava Santa, você Santa, você sério, vocês precisam do Espírito Santo. Acabou, minha vida mudou ali. Eu falei, sentado ali, eu falei, a nossa igreja não ensina sobre isso. Eu tenho que caçar com esse negócio do Espírito Santo. A tia falou que vai virar o jogo. É isso aí. Aí, dias depois, encontrei meu amigo lendo. Esperei todo mundo dormir em casa. Fui ler a leitura proibida, parecendo a igreja perseguida, lendo escondido. Quando eu li, eu me ajoelhei como um bom batista e disse: Senhor, não sei se é enchimento, plenitude, revestimento, batismo, mas eu te quero, Espírito Santo. Um fogo entrou dentro de mim e nunca mais saiu. O Alê canta, né? O Alê canta. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Nunca apagará, não. Eu chapo demais. Deus nunca dorme. É forte. Aquela noite eu falei 4 horas em línguas espirituais, saltando. E quando eu vi um pouquinho de lucidez, falei: Senhor, se entrarem aqui, vão me internar. E já naquele mesmo dia, já de madrugada, dormi um pouco, abri os olhos, nunca mais fui o mesmo. E faço um monte de coisa, fiz um monte de coisa, servindo ao Senhor. Mas o principal é ativar fome e sede por Deus. Se você tem episódios de não ser constante na presença de Deus, profetizo que nessa conferência isso acabou. Acabou esse efeito montanha-russa. Que a vida cristã não é um tiro de 100 metros, é uma maratona. Eu tenho um discípulo que já correu 280 quilômetros. Ele é um ultramaratonista. Eu falei: Ricardo, qual o segredo? Um passo de cada vez. Tem que queimar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, ebacalaça, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, recalabaraca na manaça. Eu brinco que a unção ela é acumulativa. Gente, eu só ando com pessoas incendiadas. Bombeiro não senta na minha mesa. Nesse sentido.
Aleluia. O pessoal hoje fala, pastor, o senhor é um pouquinho exagerado. Na minha cabeça, eu sou livre. Porque a espiritualidade extravagante ofende o religioso. Depois dessa conferência, você vai ouvir muitas vezes. Você está meio esquisito. Você vai lembrar de mim. E eu fazendo assim, ó. Aleluia! Aleluia! Você vai responder assim e vai fazer assim. Não, as coisas estão entrando na normalidade. Querido. 10 meses atrás, numa madrugada, eu estava num outro lugar, pregando. Minha esposa me liga. Minha filha de 19 anos tem um diagnóstico de um cisto, depois vimos que era um tumor, que ele enrola, torce o ovário. Essa menina fica 9 horas com uma dor que nem morfina resolve. A partir dali é descoberto um câncer raro, um teratoma. Com 19 anos. Prestes a acontecer o casamento da mais velha. Sabe quando você dá um F5? Deus dá um F5 na família Ribeiro. Minha esposa se transformou naquela velhinha do quarto de guerra. Estou até com medo dela, pastor. Ela ficou sinistra. Ela já era esquisita, mas agora antes ela falou um negócio, eu falo, não, tudo bem, eu vou fazer, porque eu não quero confusão. A mulher está com tipo Thundercats, visão além do alcance. Para quem é mais antigo aí. Meu Deus do céu. Está com um scanner, ela começa a me olhar, eu falei, não, está tudo em santidade aqui, querida. Ela mergulhou, a gente mergulhou, e a gente descobriu caminhos que a gente não conhecia da intercessão. Deixa eu dizer para você, a intercessão ainda tem virado jogos, hein? E o nosso Deus ainda responde orações, hein? E ainda há Deus em Israel, hein? Oramos. Essa menina quer ser artista, meu Deus, estava lá em São Paulo já estudando e tudo. Acontece isso, recolhida para casa. Você sabe que toda família nasce pelo menos uma ovelha vermelha, né? É diferente de todo mundo. Você fala, meu Senhor, porque uma pessoa tão diferente é ela. Aí Deus me fala assim, ela não é diferente, ela é você melhorada. Ela é continuidade do seu ministério profético. Ela é sinistra, ela sente cheiro, ela vê, ela sonha, ela é impressionante, mas está num processo de mutação. Mas agora com essa dor deu uma evoluída, acelerada. E aí foi para o hospital de câncer ser tratada. E o médico disse para ela, Giovana, você será liberada na semana do Alto de Páscoa. Não sei se vocês sabem, nós temos o maior espetáculo de Páscoa indoor do Brasil. Apresentamos para 50 mil pessoas esse ano, em uma semana, com todas as expressões artísticas, muito forte. Milhares de pessoas se convertem e tal. E ele disse, eu vou na estreia, você vai conseguir dançar, eu vou te aplaudir de pé. Então essa menina operou 3 vezes, a terceira foi esse tempo maior, porque foi mais evasiva. E agora, 20 dias, no dia de eu embarcar para uma viagem internacional, fomos ao médico e foi a primeira vez que não apareceu marcadores de carcinoma em nome do Senhor Jesus. E ela é tão sinistra que ela não parou, porque inclusive ela vai casar em fevereiro, né? Impressionante.
texto diz assim: então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Diga assim: ser batizado. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Olha só que forte. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Batistas, né? Saiu da água. Uma brincadeirinha, né? Naquele momento, o céu se abriu. A gente até canta que se abre os céus, mas eles já estão abertos, tá, queridos? E não foram mais fechados. Nós somos da dimensão dos céus abertos. A Bíblia diz que, em Hebreus 11, que os heróis da fé são testemunhas. E alguns dizem que eles têm, de alguma forma, condições de testemunhar a gente. Entre aspas, eu imagino Moisés, que pediu para ver a glória. E hoje a glória está dentro de nós. Mostra-me a tua glória. Hoje a gente é uma glória ambulante. Por isso que não tem como você não dar certo. Você é um hospedeiro da presença. Você tem uma outra configuração. Você é o povo da nova aliança. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, os céus foram abertos. O céu se abriu. E ele viu o Espírito descendo como pomba. Sabe que pomba é um animal arisco, né? Por isso que a Bíblia diz também: olha, vocês não devem entristecer o Espírito Santo, dizendo que é uma pessoa e que é sensível. A Bíblia diz também que ele tem ciúmes de nós, dizendo que é uma pessoa e dizendo que ele é sensível. Então a gente tem que respeitar essa pessoa sensível, ao mesmo tempo poderosa, dentro de nós. Ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, depois de 400 anos de silêncio profético, uma voz dos céus disse: vamos ouvir o que Deus vai falar depois de 400 anos de silêncio profético. 400 anos. Por isso que Jesus dá um passo, expulsa um demônio. Dá um passo, cura alguém. Dá um passo, alimenta a multidão. Por quê? Porque o diabo tinha tomado o mundo num nível surreal. Ele vai falar, o Pai vai falar, e que é dito: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Depois de 400 anos, não vem o El Shaddai, vem o Abba. Porque não é mais a era da logística para ter um relacionamento com Deus, porque é a era da presença de Deus dentro de nós. Pai, papai, paizinho. Ei! Intimidade, é a era da intimidade, aleluia! O ápice do cristianismo é chamar Deus de Pai e sentir no seu espírito que Ele é. Pode sentar rapidinho, que o profeta já chega querendo orar. Oreca. Quem está recebendo algo aqui, gente? Está forte demais. Aleluia!
Quem não conseguiu vir, manda um WhatsApp aí, mas só fogo, para ativar essa pessoa lá, para vir amanhã às 12 horas. Meu Deus, nasceu cansado. Rafael, a gente vai pregar aí fora, né? Às vezes os jovens me chamam para pregar, é loucura, né? Eu assim, falar para jovem, mas eles me chamam. E aí é toda outra coisa, né? Outro estilo e tal. Aí tem sempre um cooler ou um frigobar. Pastor, quer um energético? Eu rio, eu dou risada. Para quê, filho? Não, que o senhor... Que isso, filho? Que isso? Que isso? Meu Red Bull é Espírito Santo. Eu já começo a chapar lá na sala com eles. Um dia eu estava no retiro de homens, o fogo pegando. Falei, meu Deus, a glória do Senhor veio nesses homens, aleluia. Eu estou lá, aleluia, aleluia. Tanto tempo gerando isso aqui e tal. Obrigado, Senhor. Aí um médico lá da nossa igreja me puxando, pastor, eu tive uma visão com o Senhor. Eu falei, cara, vamos olhar lá. Ele falou, não, sério mesmo, pastor. Eu olhei, ele falou, pastor, eu te vi bem velhinho mesmo, chapando. Eu falei, ei, profeta. Eu segurei, dei um sopro, ele já caiu. Eu falei, meu Deus, aleluia. Você viu, você está vendo, é assim que eu vou morrer. Meu desejo é assim. O pastor Fabiano está nas últimas, faz uma fila para receber profecia. Todo mundo querendo entrar na sala. Aleluia. Aleluia. Olha só. Vivendo no poder do Espírito Santo. Não vou demorar não. O apóstolo Paulo, para mim é um modelo de chapação. Se para você é de teologia, você tem que continuar aumentando o seu entendimento. Porque alguns querem a teologia de Paulo e não o fogo dele. Ele tinha as duas coisas. Aleluia. Lá em casa tem 2 mestres e 2 profetas. Imagina, até na hora de sentar na mesa, senta mestres e profetas. É cada resenha. Os mestres dizem assim para os profetas: vocês explicam coisas profundas de uma forma tão simples. Às vezes até ofende a gente. Eu dou risada. Aí a gente também fica revoltado. Eu falo, e vocês começam a explicar, e vai explicando, e a gente quer orar e nunca acontece. Você sabe, né? Tem gente que vai para o céu e acha que vai dar aula para Jesus. Deixa eu dizer para os mestres aqui, muito obrigado, que vocês cuidam daquilo que a igreja come. Mas assim, toda a teologia que nós precisamos, a princípio já está dentro de nós, porque Jesus é a teologia perfeita. Você vai para o seminário para descobrir o que você já tem. Aleluia. Olha que Paulo fala, teólogo, a minha mensagem e a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Olha o que Paulo fala: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao 3º céu. Aleluia. Se você quer a teologia de Paulo, entra na chapação dele também. Quem aqui já foi para o 3º céu? Eu não fui, mas se Paulo foi, é possível. Se ele diz que é um apóstolo fora de época, e Jesus libera que a partir dele os discípulos fariam obras maiores, nós estamos depois deles, dos discípulos. Então as nossas obras precisam ser, nesse sentido, superiores. Ele diz que viu coisas indizíveis. Meu Deus, meu Deus. Aleluia. Você acredita que Deus quer te levar para um novo nível
de percepção de quem Ele é. Ei, vamos pegar o cilindro e mergulhar em águas profundas. Ficar na beira da praia tem um nível de beleza. Ir para o profundo é decifrar mistérios. Ei, aleluia, aleluia. Um dia eu vi uma imagem, isso virou até música gravada. Eu vi uma imagem de mergulhadores de uma ilha na Indonésia, que eles descem até 40 metros para pescar e explorar, sem nenhum tipo de respiração artificial. Só que eles não descem e ficam nadando, eles correm. Eu vi aquele vídeo, explodiu dentro de mim. Eu falei: Senhor, eu quero correr nas tuas profundezas. Aquilo explodiu dentro de mim. Aleluia. Profundidade, a transliteração, Paulo diz, é a palavra batos, profundidade. Em Marcos 1:27 está assim: todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros sobre Jesus: o que é isso? Um novo ensino, é com autoridade. Até os espíritos impuros Ele dá ordens, e eles, Jesus tinha um ministério sobrenatural, porque Ele já tinha recebido o Espírito. Ele não foi sem o Espírito. Hoje eu ministrei para alguns pastores, numa mesa, aquela expressão que Moisés diz, em Números 11: quem dera todos em Israel profetizassem. Sabe por que Moisés diz isso? Porque para ele está muito difícil liderar o povo. Aí Deus pega o que ele tem e reparte com 70. Muitas vezes não é o peso do ministério, é a falta de compartilhamento de unção. Porque a gente não replica um discípulo só orientando, mas também ministrando. Todos ficaram atônitos e louvaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. E depois dessa conferência, essa expressão será ouvida acerca desta casa de oração. Vão dizer: nunca vimos nada igual. Ei, eu vejo um óleo da primeira prensa, hein? Puxa, vindo sobre essa casa. Há tangedores nessa casa, provocando, no bom sentido, o espírito profético. Aonde tem adoração do céu, os profetas são impulsionados. O Brasil vai falar: nunca vimos nada igual. Porque é um apostolado nesta casa. As nações irão dizer: nunca vimos nada igual. Vocês virão e as nações também chegarão. Aleluia. Você acredita que essa igreja está entrando na rota do avivamento nessa nação? A mesa do avivamento no Brasil vai ter que chamar a Igreja Batista, a Moreira de Campinas, para sentar na mesa. Rabacai, Sorai. Ei, onde estão os narnianos? Onde estão os apaixonados? Onde estão os caçadores de Deus? Ei, Soyaraques. Arapacanamaia show. Oh, é aqui nas. Meu Deus. Edo que na soja. Eu já sei o que eu vim fazer aqui, pastor. Eu vim liberar o destino dessa igreja.
Há algumas áreas na igreja, pastor, eu tenho a impressão, não sei se faz sentido, que ainda elas não estão consolidadas no DNA que Deus te deu. Chegou a hora. Eu vim reafirmar a identidade que Deus tem para vocês. Vocês não serão cópias de ninguém. Vocês se inspirarão, mas eu vejo o DNA sendo totalmente o processo concluído. Uma cultura. Oh, tchalaquez. Faz sentido, pastor? Aleluia. É. Quem fala de paternidade tem essa unção, vem muitas vezes autenticar a identidade ou liberar o processo. Mas você precisa ser equipado. A igreja precisa ser equipada. Existe na Bíblia, queridos, eu espero que você receba isso hoje à noite, dons que a gente pode chamar de dons de poder. Você conhece? Isso está disponível. Palavra de sabedoria. As pessoas me perguntam, pastor, como que você conseguiu durante todos esses anos servir ao lado desse homem tão brilhante, uma mente apostólica gigante, um líder extraordinário, uma excelência lá na lua, um homem que vive no futuro? E eu acredito que Deus me deu, não tem a ver com a minha inteligência, tem a ver com o dom da palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Aleluia. É outra coisa que Deus quer liberar aqui nessa noite. Você trazer um segredo que o céu vai te contar acerca de uma pessoa, sobre o passado dela e o presente. Uma das minhas filhas foi no médico, junto com a minha esposa. Minha esposa, ó, a carteirinha ali é o guichê. Ela foi e não voltava mais. Minha esposa, meu Deus, minhas filhas não estão conseguindo nenhum atendimento, não. Já se enrolaram. Chegou lá, a atendente chorando, e a atendente dizendo, menina, como que você sabe que meu casamento está assim? Aleluia. Palavra de conhecimento, com humildade. É assim na nossa cultura, ó, como eu falei aqui, pastor, não sei se faz sentido. Com humildade. Nós estamos num processo de um aprimoramento constante de ouvir a voz de Deus. Quando a gente tem um excesso de zelo positivo, a gente protege a cultura que está sendo instalada. Porque a gente quer chapar, mas a gente quer ser bíblico. Profecia, você receber algo acerca do futuro de alguém. E não é só dizer algo sobre o futuro de alguém, é começar a criar o futuro de alguém. Deus quer te dar profecia. Deus quer te dar o dom de cura, para que você desafie doenças no nome de Jesus. Deus quer te dar, sendo equipado, discernimento de espíritos. Deus quer te dar variedade de línguas, interpretação de línguas. Queridos, eu falo tanto em línguas espirituais que eu penso em línguas. Eu ando para todo lado também, às vezes eu estou sozinho, estou lá. Vai. Vamos parar com esse negócio, gente. Não tem isso aqui, mas vamos parar com esse negócio. Não, quando está muito na potência elevada, assim, olha, o Shekinah total, eu dou uma rajadinha de línguas. Parece que pá. E não fala mais. Pastor, ore por mim, porque eu estou precisando voltar a falar em línguas. Que é isso, querido? Como que fala em línguas? É assim. É assim. Que isso? Que isso? Não, peraí que eu estou entrando no mistério. Como começa? Não é isso não. Tem que fluir. Fortalece o seu homem interior. Você fala em línguas, pecados serão vencidos. Aumenta a unção nos seus sensores. Você começa a enxergar as coisas espiritualmente. E os dons de governo, que são os dons dados por Jesus.
O apostólico, que é a mobilização estratégica, a construção e a organização. O profético, a sensibilidade ao mundo espiritual, discernimento e revelação. O pastoral, que catalisa a comunidade com cuidado, comunicação e ajuda. O mestre, comunicação da verdade e ensino que transforma. E o evangelista, proclamação eficaz e estratégica. Eu quero deixar alguns princípios bem rápidos para viver no poder do Espírito Santo nesse texto que a gente leu. Primeiro, viva na unção da família da fé. Jesus não só se batizou, ele quis deixar o legado do pertencimento. Batismo é pertencimento. Eu pertenço a uma família espiritual. É um testemunho, mas é um pertencimento. É um ato profético de pertencimento. É um ato profético contra a orfandade espiritual. Eu pertenço. Eu estou debaixo de uma cobertura. Eu faço parte de um clã. Eu sou de uma tribo. Aleluia. Aleluia. Você sabia que cada povo de Israel tinha um estandarte? É muito doido isso. Por isso que no nosso ministério de homens a gente tem as bandeiras, né? E tem alguns homens convertidos lá que eles eram de torcida organizada. Os caras dão um show, mas agora ungidos, né? Jesus diz: olha, eu preciso mostrar para você, João, e liberar algo espiritualmente, que é o pertencimento. Quanto mais você pertence, mais a unção que está nessa casa vai para a sua vida. Segundo, viva na dimensão dos céus abertos. Seu milagre está a uma oração de distância, por exemplo. Hoje aqui, você pode receber uma unção, que nós vamos ter que levar você carregando. O que aconteceu com o irmão tal? Tivemos que levar carregado. Deu strike. Os céus estão abertos para mais o mover de Deus. Uma das orações mais perigosas e também com muita oportunidade que eu aprendi a orar é: Senhor, custe o que custar, eu quero mais de Ti. Custe o que custar, eu quero mais de Ti. Nem que a minha reputação vá para o espaço. Terceiro, viva em conexão 24/7 com o Espírito Santo. Quando o Espírito vem sobre Jesus, não sai mais. O Espírito leva na sequência para o deserto, onde ele é tentado. E ele dá um banana 3 vezes para o diabo. O diabo vem com a tentação terra, terra. E Jesus vem com a solução céu, terra. Se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Brincadeira, né, diabo? Jesus diz, em outras palavras, primeiro que eu acabei de ouvir que eu sou filho de Deus. Eu não sei se você estava no meu batismo. Eu não te convidei, mas você vai, né? Você não sacou, não? Você não viu uma voz, um negócio? Então, não foi ninguém, meu pai, minha mãe biológico, ninguém. Foi o próprio Pai do céu celestial que falou que eu sou filho. Entendeu? Essa é a briga de narrativas real. A orfandade e a filiação. Não é negócio político, nada disso não. Essa é a real. Porque Jesus veio salvar um planeta de órfãos. Aí Jesus disse para ele assim, também na minha ótica, né? Eu fui pastor de criança 20 anos atrás, então sou meio... Na minha ótica, Jesus disse assim: diabo, é o seguinte, vou me apresentar, eu sou Jesus. E eu vim para ferrar você. A partir de agora você vai apanhar. Eu quero te dizer uma coisa, não só de mim, eu vou replicar outros iguais. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Menos isso, mais isso. Troque a dieta, porque você precisa aprender a comer do céu. Estou nervoso não, estou empolgado. Fica assustado não.
Em quarto, para terminar, viva na realidade da sua identidade e vocação. A partir daqui, Jesus é ativado para o seu destino. Ele passa no teste das tentações, ele vai orar e chama os seus. Jesus começa o seu ministério verticalizado. Não é uma escola teológica que libera o ministério de alguém, mas é uma unção que vem do alto. Paulo diz em Romanos 1:11, pode ficar em pé. Paulo diz o seguinte: anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. É isso que eu quero fazer agora. Eu quero liberar aqui em nome de Jesus dons de poder. Dons de poder. Vai aumentar o nível de testemunhos nessa igreja. Porque o testemunho acerca de Jesus é o espírito da profecia. Apocalipse diz isso. Quando você testemunha o feito de Jesus, você ativa outros corações para crer. E o ciclo do milagre não termina. Você vai sair no novo nível de mutação. A sua segunda-feira que te aguarda. Vai tocar o despertador segunda-feira. Alguns vão acordar antes. Vai dar um rolamento espiritual, vai dizer Shalom segunda-feira, Rabacara. Não é mais um dia. Simplesmente é mais uma aventura espiritual. Nos ambientes que você entrar, pessoas vão desistir de tirar a vida. Muitas vezes você não vai poder e nem precisará abrir a boca, porque a verdadeira espiritualidade não é anunciada, é a percebida. Quem é cheio é cheio. O mundo real não é esse que a gente está vendo, não. É o espiritual. Nós somos criaturas humanas, mas na verdade somos seres espirituais, tendo uma breve experiência humana. Chegou a hora da igreja, mais do que nunca, verticalizar. É isso aí, pastor. Vai para cima. Vai para cima. Vai para cima.